Bem, amigos e amigas, sinceros cumprimentos em mais uma tarde de quinta-feira, não é? Em nosso encontro na tarde. E diante de todo esse desenrolar da política nacional, não é? Vamos falar um assunto que está dominando praticamente todo o noticiário nacional, principalmente as redes sociais, porque aqueles meios de comunicação midiáticos comprometidos com o poder central, evidentemente, não divulgam para não perder alguma vantagem que recebem do poder público, não é? Então, essas notícias, principalmente a imprensa escrita, não é? A imprensa falada e televisada, não é? As televisões abertas, geralmente não têm a menor confiabilidade em termos de credibilidade. Daí, então, a gente tem que partir mesmo, não é, para os canais, né, as redes sociais, a internet, para se inteirar da realidade sobre o que vem acontecendo em nosso país, para que possamos também veicular parte dessa realidade que a gente está vivendo. Uma coisa interessante que tenho observado neste país é geralmente, não é, a mistura que fazem os políticos para beneficiar seus familiares quando ocupam determinado cargo público, quando ocupam determinado mandato popular, que passam, de certa forma, a beneficiar os seus familiares, né? Principalmente as suas esposas, né? No Brasil, a gente tem conhecimento que isso foi notado logo na primeira eleição direta, depois do golpe militar de 64, foi com o envolvimento, né, em escândalos com desvios de dinheiro público praticados pela primeira-dama da República, na ocasião, Rosana Malta, ou Rosana Collor, esposa do ex-presidente Fernando Collor de Mello, aquele que ia caçar os marajás do Brasil e que deu no que deu, né? O interessante é que muitas pessoas que ocupam cargos públicos de alguma importância, de alguma relevância, sempre procuram, em primeiro lugar, né, tratar a coisa pública como se fosse coisa particular, como se fosse coisa familiar, como se fosse coisa de sua própria casa, quando na realidade não se trata de nada disso. Porque agindo dessa maneira, qualquer representante do povo que age dessa forma está praticando crime de improbidade administrativa e faltando com a moralidade que deve tratar a coisa pública, porque coisa pública não é para dividir nem com a família, não é? Nem com os amiguinhos do peito, porque o que mais a gente vê
neste nosso país acontecer fatos dessa natureza, né? E como isso já se tornou praticamente, né, as primeiras damas, né, ficarem assim responsáveis por algum programa assistencialista, né, e ficam às vezes até com essa dinheirama sem saber fazer praticamente o que, então a partir daí começa a fazer desvios, começa a fazer aplicações e doações indevidas e duvidosas, né? Como realmente aconteceu no atual escândalo envolvendo a atual primeira-dama Michele Bolsonaro, cujo presidente, cujo esposo, né, que por decreto criou um programa denominado de Pátria Amada, né, um programa assistencialista destinado à primeira-dama para justamente atender algumas pessoas carentes e alguns programas de cunho sociais, não é? É que o presidente desviou 7,5 milhões de reais justamente da Covid-19, que era para aquisição de material para exame, né, rápido para saber se a pessoa estava contaminada ou não com a Covid-19, e esse dinheiro foi desviado indevidamente, houve desvio de finalidade, o que por si só já é uma prática de improbidade administrativa, não é? Porque dinheiro público, quando tem uma destinação prevista, não pode de forma alguma ser desviado para outra finalidade. Então, o presidente Jair Bolsonaro, para agradar a sua esposa Michele, né, que já está enroscada com os 89 mil do Queiroz, que ninguém até agora explicou patavina nenhuma, né? E com esses 7,5 milhões de reais, o que fez a Michele Bolsonaro, não é? Realmente é até um monte considerável de dinheiro, principalmente se tratando de dinheiro público para a primeira-dama, com esse programa assistencialista criado por decreto de seu próprio marido, né, para atender pessoas carentes e destinar essa verba a beneficências. Na realidade, esse dinheiro não poderia, de forma alguma, ter esse desvio de finalidade para ser colocado à disposição da primeira-dama, que de pronto, né, começou a distribuir essa verba pública para ONGs religiosas ligadas a quem? Justamente a amiga do peito, a ministra da Ação Social, a Damares, né? A famosa Damares, a famosa mulher, né, que tem tanto preconceito diante de tanta religiosidade falsa, mas mesmo assim também não passa de uma enganadora, né? Veja aí o dinheiro público que a Michele Bolsonaro, né, justamente destinou a ONGs que sequer existem os endereços físicos, embora existam
no papel, né? Mas o presidente Bolsonaro destinou a esse programa da esposa Pátria Amada, né? E a esposa desviou esse dinheiro, ou destinou esse dinheiro indevidamente para ONGs religiosas, para justamente esses religiosos inescrupulosos embolsarem o dinheiro público. E isso, na realidade, é uma vergonha. Se não bastassem, né, os 3 filhos do presidente que vêm apurrinhando a vida dele, né, com todo tipo de estripulia, porque todo dia sai uma notícia relacionada a essa família, né, no entorno do poder público, né, seja qual for o tipo de traquinagem que eles praticam. Mas, na realidade, essa família, né, fica tudo em família e fazem o que bem querem e entendem com o que é público. Afinal, a família está unida no Palácio do Planalto. Apesar de aparecer aí alguns rumores de que a Michele só está vivendo com o Bolsonaro no papel, né? Isso aí é notícia que sai por aí e a gente não tem realmente certeza, mas aparentemente, né, pelo relacionamento que a gente percebe de ambos nas redes sociais e nos noticiários, dá para se perceber que, na realidade, pelo visto, a coisa não anda lá muito bem. Então, minha gente, na realidade, o que a gente vê com o trato da coisa pública, o trato com aquilo que é do povo, que pertence ao povo, é, na realidade, esse tamanho descaso com que essas pessoas políticas tratam a coisa pública. E isso, minha gente, é vergonhoso, justamente para o Bolsonaro, que tanto critica as ONGs. E o que ele tem a dizer com relação a Michele Bolsonaro, sua esposa, primeira-dama do país, né, está desviando esse dinheiro para justamente ONGs fantasmas evangélicas da Damares, que é ministra de seu governo. E aí, Bolsonaro, o que Vossa Excelência, na condição de presidente, primeiro mandatário da República, tem a dizer? E os 89 mil reais depositados pelo Queiroz na conta da Michele? O que tem Vossa Excelência a dizer também? Então, minha gente, vejam vocês que ninguém nunca falou nessa questão de desvio de dinheiro público. Inventaram muita história, muito fake news a respeito de Dona Marisa, esposa de Lula. Só se reportavam a ela pejorativamente porque ela vendia produtos da Avon, porque foi assim que eles, né, vivendo ou na vida de operários que tiveram lá em São Bernardo do Campo, faziam para viver honestamente. Mas, na realidade, esse tipo de coisa, ninguém ouviu falar da Dona Marisa, que faleceu e ainda teve canalha que tripudiou, que zombou da morte da ex-primeira-dama deste país, que foi uma mulher digna, como foi também o ex-presidente Lula. E agora, canalhas que estão no poder, o que é que vocês têm a dizer? E todos os canalhas do Brasil que agem dessa maneira também. Porque, minha gente, falar, meter o cacete nas ONGs,
como o próprio Bolsonaro vem fazendo, né? Justamente aquelas que defendem o meio ambiente, que ele está fazendo questão de destruir em nosso país. O que ele tem a dizer dessas ONGs fantasmas da Damares, as quais a sua esposa Michele está ou destinou 7,5 milhões de reais. Isso sim é que é vergonhoso. Então, minha gente, o que precisa neste Brasil é muita gente, muita cara de óleo de peroba, criar vergonha na cara de vez, né? E tomar, né? Tomar vergonha, tomar simancol e perceber de vez que estamos vivendo num país que moralidade é coisa que realmente nunca vai ter vez, né? Ética na coisa pública dificilmente se encontrará. E um judiciário também imparcial e defensor dos pobres e oprimidos, também isso ninguém jamais verá. Mas isso, essa calhordice na política, disso ninguém se livrará de forma alguma. E aí, seu Bolsonaro, vamos criticar as ONGs e as ONGs da Damares, né, que só existem no papel. O que é que você, presidente, tem a dizer? Pois é, minha gente, era isso que tinha a comentar no dia de hoje. E peço a cada um que me siga no site Circuito Direto News, também no meu canal Velho Modesto no YouTube. Vá lá, se inscreva, né? Dê o seu like, faça o seu comentário. Também no outro canal, Ex-Lege Advocacia, o canal do Direito. Também numa live no meu ou na minha página Modesto Albuquerque no Instagram. Também na minha página @Manuel Modesto no Twitter. E este programa tem o patrocínio da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, amigos e amigas, né? Perguntando mais uma vez, Bolsonaro, cadê os 89 mil, né, depositados na conta da sua esposa, né, por Queiroz? E o que é que você tem a dizer das ONGs fantasmas da Damares, hein, Bolsonaro? Vamos lá, critica aí as ONGs da Damares, né, que está recebendo dinheiro indevido que era destinado ao combate à Covid-19. Que vergonha, hein, Bolsonaro? Vamos lá, Bolsonaro, se explique, né? Vamos se explicar. Chega de corrupção, porque a corrupção não difere de nenhum dos outros governantes, né? Porque, na realidade, apesar de tudo, a esquerda ainda governa com mais seriedade do que vocês da direita. É essa uma realidade da qual só não vê quem não quer, ou não é assim. Então, amigos e amigas, né? Até amanhã com mais um encontro na tarde com Manuel Modesto.